Apocalipse, capítulo 3. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo 1. Obrigado. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Eu queria que nós estudássemos nessa noite a igreja de Sardes e o problema da igreja de Sardes. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, por volta do final do primeiro século, 90, 95. João é o segundo maior escritor do Novo Testamento. João só perde para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, dos 23 livros do Novo Testamento, escreveu 13. João, dos 27, escreveu 5. Apocalipse, 1º, 2º e 3º João, e também o seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome. João é o único discípulo que não foi assassinado pela causa do evangelho. Todos os outros apóstolos morreram pelo viés do martírio. Mas João não, morreu em velhice, segundo alguns estudiosos, na cidade de Éfeso, pastoreando, pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. A parte que mais nos choca e mais nos chama a atenção na vida de João é quando ele estava preso na ilha de Patmos, quando o imperador era Domiciano, o imperador romano. Este homem, Domiciano, perseguia os cristãos, odiava os cristãos a ponto de ser conhecido como o segundo Nero. Nero é aquele imperador romano responsável pela morte do apóstolo Paulo, responsável pela morte do apóstolo Pedro. Nero era um homem terrível, e Domiciano era como se fosse Nero ressuscitado. Perseguia e matava cristãos. Domiciano coloca João numa ilha chamada Ilha Mortal, ou então Ilha de Patmos, na costa da Turquia, uma ilha pertencente à Grécia. E ali os piores bandidos e os piores inimigos do império eram colocados. João estava ali por volta do final do primeiro século, e o imperador Domiciano achava que o ministério de João iria ser terminado, que o ministério de João terminaria ali, naquela ilha. Mas Deus dá a ele a visão do Apocalipse, a visão das últimas coisas. No capítulo 1 do Apocalipse, você vê João tendo uma grande visão, a visão do Cristo glorificado. João viu Jesus ressurreto durante os 40 dias que ele passou nessa terra. Mas João também viu Jesus glorificado na ilha de Patmos. O capítulo 2 e o capítulo 3 são cartas para as igrejas da Ásia Menor. Quando você lê o Apocalipse, você precisa entender que ele não foi escrito diretamente para Lagoinha Mangabeiras. Ele não foi escrito atravessando 2000 anos de história e aberto somente agora, no ano de 2023, para a gente ler, não. Tem um alvo, tem um público original desta carta. Nós lembramos que em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo fundou a igreja de Éfeso, na Ásia Menor. Desta igreja de Éfeso surgem outras igrejas: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos, toda a região da província da Ásia Menor evangelizada. E João agora está escrevendo o livro de Apocalipse para estas igrejas, para este povo, para este público. É claro que tem algumas coisas para nós, é claro que tem. É claro que nós podemos compreender a palavra de Deus viva no Apocalipse, é claro que sim. É claro que nem tudo do livro de Apocalipse ainda se cumpriu, com certeza não. Mas nós precisamos entender também que tudo aquilo que a igreja da Ásia Menor passava, e toda a perseguição que o Império Romano colocava diante da igreja, é explicada no livro de Apocalipse. Tem esperança para a igreja de hoje no livro de Apocalipse? Tem. Mas tinha esperança para a igreja do primeiro século também. As 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma vai receber uma carta. Algumas recebem apenas elogio do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra, uma só, recebe apenas crítica. E todas as outras recebem críticas e elogios. Por exemplo, a igreja de Éfeso era uma igreja que não aceitava heresia. Era uma igreja que não aceitava falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Mas era uma igreja que tinha perdido o primeiro mandamento. A igreja de Esmirna era uma igreja que só recebeu elogio do Senhor Jesus. Ela era pobre, ela era atribulada aqui nessa terra, mas para com Deus ela era rica. A igreja de Pérgamo, a terceira igreja do Apocalipse, era uma igreja que guardou o nome do Senhor, só que aceitava as doutrinas de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. A igreja de Tiatira era uma igreja que tinha crescido na fé, na esperança e no amor, mas aceitava Jezabel, uma falsa profetisa. A igreja de Sardes, que nós iremos ver nessa noite,
Era uma igreja que achava que estava viva, mas na verdade estava morta. A igreja de Filadélfia recebe apenas elogio do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, mas que amava a palavra de Deus. Não tinha gente muito importante, não tinha gente poderosa, não tinha gente muito endinheirada, mas era uma igreja que amava a palavra de Deus. A igreja de Laodiceia, a 7ª e última igreja do Apocalipse, é a pior de todas as igrejas. Era a igreja na cidade mais rica, era a igreja na cidade mais poderosa, era uma igreja que os membros e a cidade tinha muitos recursos financeiros que vinham de medicina, que vinham de roupas, vendas de roupas, comércio de roupas. Mas para o Senhor Jesus, aquela igreja era uma igreja miserável, pobre, cega e nua, porque não amava a Deus, não buscava a Deus como deveria. A igreja de Sardes, que é a 5ª que eu falei para vocês, é um grande exemplo para nós. Eu queria que nós nos espelhássemos na igreja de Sardes. Eu queria que, de fato, a gente olhasse para a igreja de Sardes nessa noite, para tentar encontrar nela algumas realidades da nossa igreja. Eu queria que a crítica que Jesus fez para a igreja de Sardes fosse uma crítica para nós nessa noite. Mas eu também queria que o elogio da igreja de Sardes fosse também um elogio para nós. Eu queria que a gente olhasse para esse texto nos enxergando no texto. Eu queria que, de fato, a carapuça servisse nessa noite. Eu queria que, de fato, todos aqui pudessem entender que nós não estamos longe da realidade que a igreja de Sardes viveu. Vamos entender o que eu estou falando. Versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve. O anjo aqui é o pastor. Isso está no capítulo 1. O líder da igreja era chamado de anjo. Por quê? Porque anjo significa mensageiro, aquele que anuncia. Então, o texto é direcionado para o pastor da igreja, que iria ler o texto para aqueles ouvintes, para os membros da igreja, para que eles fossem exortados. O que é que Jesus tem para falar ao anjo da igreja em Sardes, ao pastor da igreja em Sardes? A continuação do versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós sabemos, meus irmãos, que na cultura cristã existe uma doutrina chamada doutrina da Santíssima Trindade. Nós não somos politeístas, ou seja, nós não adoramos vários deuses. Nós adoramos apenas um Deus, que a Escritura mostra esse Deus em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós sabemos que o Pai é uma pessoa. E nós sabemos que o Filho é uma pessoa. É a doutrina mais difícil e mais complexa de ser compreendida. O Pai é um Espírito, João 4:24. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas, agia desde o início, agia no Antigo Testamento, agia no tempo de Jesus Cristo, age nos nossos dias e também é um Espírito, uma pessoa. Agora, Jesus é a pessoa da Trindade que tem um corpo físico. Ele ressuscitou com um corpo glorificado, a ponto de nos dar a esperança da ressurreição. O texto está dizendo que aquele que está falando com o anjo da igreja em Sardes tem os 7 Espíritos de Deus. Parece contraditório diante da doutrina da Trindade. É um Espírito Santo só, é um Deus Pai só, é um Filho só. Do que esse texto está dizendo? Quando nós lemos a literatura apocalíptica, nós precisamos compreender alguns detalhes. O livro de Apocalipse não pode ser lido como o primeiro livro dos reis, por exemplo. O livro de Apocalipse não pode ser lido como os Salmos, por exemplo. São literaturas diferentes. O Salmo é uma literatura poética. O primeiro livro dos reis é uma literatura narrativa, como, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Apocalipse tem a sua literatura particular, a literatura apocalíptica, que mostra para nós, através de símbolos e através de números, realidades de um povo. O número 7 no Apocalipse simboliza, representa algo, o quê? A perfeição de Deus, a totalidade de Deus, a onisciência, a onipresença e onipotência de Deus. Então, quando o texto está dizendo que aquele que está escrevendo, ou melhor, aquele que está falando para o anjo da igreja, que esse tem os 7 Espíritos de Deus,
Esse texto está querendo mostrar para nós que quem está falando aqui é aquele que está em todo lugar, que pode todas as coisas e que sabe de todas as coisas. É um ser perfeito e completo. É Jesus Cristo de Nazaré. E o texto continua dizendo que este que está falando também tem as 7 estrelas na mão. Quem são as estrelas? No livro de Apocalipse, no capítulo 1. Também são os pastores. Os pastores da igreja. Os anjos da igreja. Os mensageiros da igreja. Mas perceba, não são estrelas como nós sabemos e pensamos nos dias de hoje. Hoje em dia, os pastores realmente, alguns deles, são poderosas estrelas, popstars, de fato. Mas não é isso que o texto está mostrando para nós. A ideia de ser uma estrela perto da verdade, pelo menos essa é a função de um pastor. Eu não sei se todos os pastores estão fazendo isso 100%. Eu não sei se eu estou fazendo isso 100%. Mas a função de um pastor é guiar as ovelhas para a verdade. Guiar as ovelhas para perto daquele que, de fato, João capítulo 8, versículo 12, chama de a luz do mundo. Então, o que o texto está dizendo é, quem está narrando esta carta tem todo o poder, lembra dos 7 Espíritos de Deus? E tem todo o governo das igrejas. Por quê? Porque tem os pastores nas suas mãos. Irmãos, essa igreja aqui não é liderada pelo Pedro. Essa igreja aqui não é liderada pelo Mateus. Humanamente falando. Humanamente falando, é liderada pelo pastor Flavinho. Mas quem é o líder da igreja de fato, da regional de fato, é Jesus Cristo de Nazaré. A Lagoinha Global é liderada pelo pastor André Valadão. Mas quem governa esta igreja na realidade é Jesus Cristo de Nazaré. André Valadão, pastor Flavinho, pastor Márcio Valadão, Mateus, Pedro, seja quem for que lidere alguma lagoinha de algum bairro, todos esses pastores estão nas mãos daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Estão nas mãos daquele que governa todas as coisas. Estão nas mãos daquele que Colossenses vai dizer para nós, que carrega toda a plenitude da divindade. Quem manda nesta igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Quem guia os passos dessa igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Assim também era na igreja de Sardes. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que tem a totalidade do ser de Deus, aquele que é Deus, governa os pastores da igreja. E as igrejas não andam segundo a vontade dos pastores. A igreja anda segundo a vontade de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, esse que tem tudo isso, diz para a igreja de Sardes assim, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Irmão, não sou eu falando isso para vocês. Não era João falando isso aqui. Não era o pastor da igreja de Sardes falando isso aqui. Era Jesus. Eu conheço as tuas obras. Eu sei a intenção do seu coração em tudo que você está fazendo. Eu sei por que é que você congrega na igreja de Sardes. Eu sei, anjo da igreja de Sardes, por que é que você está aí liderando. Eu sei tudo o que se passa nessa igreja. Tem coisa que acontece nessa igreja aqui que eu nem fico sabendo. Tem coisa que acontece no meio dos irmãos que eu nem tenho ciência. Tem coisa que acontece aqui que você que senta do lado do irmão que aconteceu também não sabe, mas Deus sabe. Tem coisa que pessoas fazem aqui errado que eu não sei. Tem coisa que pessoas fazem aqui certo que eu também não sei. Não dá para saber de tudo, eu não sou onisciente. Mas Jesus é. E Jesus está dizendo, conheço as tuas obras. Irmãos, não tem escapatória. Não tem tentativa de suborno. Não tem tentativa de resolução, não tem. Não tem réplica. Se Jesus virar para você e falar assim, eu conheço as suas obras, qual é o seu argumento? Se Jesus virar nessa noite e falar assim, eu conheço a intenção do seu coração, qual é a carta na manga que você vai tirar para explicar para Jesus aquilo que você faz de errado? Como é que você vai se justificar diante de Deus? Não tem jeito. E a igreja de Sardes está ouvindo exatamente isso. Jesus está olhando para aquela igreja, através do anjo daquela igreja, e diz, eu conheço as tuas obras. Já que ele conhece, e já que ele sabe de todas as coisas, ele pode dar um diagnóstico exato. Ele pode dar um diagnóstico exato, correto, perfeito. E o diagnóstico continua aí, no versículo 2.
Conheço as tuas obras. Então fala assim, como é que está as obras da igreja de Sardes? Que tens nome de que vives e está morto. Tiago vai explicar isso para nós. Tiago diz que a fé sem obra é morta, é falsa, é mentirosa. Não existe alguém que diz ter fé e não age segundo aquela fé, isso não existe. O crente nominal é uma farsa, é uma mentira. Falar que é de Deus, mas viver uma vida contrária à fé que você professa, te faz um hipócrita, um mentiroso. E aquela igreja de Sardes estava exatamente assim. Ela tinha nome de que vive, mas estava morta. É como se o bairro Mangabeiras visse essa igreja e falasse, poxa, tem jovens ali naquela igreja sábado, tem estudo bíblico naquela igreja quarta, tem culto de manhã e à noite, a igreja está crescendo, a igreja está avançando, pessoas novas estão chegando, batismo de 2 em 2 meses a Lagoinha faz batismo, batismo todas as datas da Lagoinha, que coisa linda e que coisa maravilhosa, do lado de fora. Mas imagina do lado de dentro aqui, pessoas mortas espiritualmente, que não frutificam espiritualmente. Lá fora, ninguém iria compreender isso, porque o mundo vê através da aparência, o mundo vê a casca, o mundo vê o que aparenta, mas Jesus não. Jesus conhece a obra da igreja de Sardes, e naquela igreja, todo mundo achava que aquela igreja estava viva, mas Jesus está dizendo, está morto, está morto. Será que a nossa igreja é assim? Não é não? Amém. Será que alguém aqui está vivendo assim? Será que nós estamos vivendo de aparência? Será que de fato a Lagoinha Mangabeiras aparenta ser algo que não é? Porque a igreja de Sardes aparentava, mas não era. Eu queria que nós tirássemos os olhos humanos desse lugar e tentasse enxergar com um olhar espiritual. A nossa fé é morta ou a nossa fé produz fruto? Você que vem aqui domingo após domingo e quarta após quarta, você está produzindo na sua vida frutos dignos de arrependimento? Lucas capítulo 3, versículo 8. E fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Ou seja, na sua vida, depois que você começou a congregar aqui, aquilo que era contrário à palavra de Deus, você já deixou de fazer? Você já parou de mentir? Você já parou de roubar? Você já parou de xingar os outros à toa? Você já parou de brigar com a sua esposa, com o seu marido à toa? Você já parou de ser um mau testemunho lá fora? Porque, irmão, aquela porta está aberta e entra quem quiser ali. Existe uma frase que é meia verdade. Jesus te ama como você está, Jesus te aceita como você é. É uma verdade. Ele te ama como você está e te aceita como você é. Mas ele não permite que você continue como você chegou. Se continuar da mesma forma, não teve conversão. Lembra de Nicodemos? Necessário é nascer de novo. Não tem conversa fiada com Jesus. Nicodemos, Senhor, eu sei que tu és mestre. Ninguém pode fazer nada, é tudo o que o Senhor está fazendo, se não vier da parte de Deus. Jesus disse, Nicodemos, está de noite, Nicodemos. Altas horas já, Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Acabou a conversa. O que é nascer de novo, Senhor? Nascer da água do Espírito. O que é nascer da água, Senhor? Arrepender dos pecados e ser purificado pelo Espírito Santo de Deus. O que é nascer do Espírito, Senhor? É mudar de vida. É mudar de vida. Você tem nome de que está vivo. Está morto. Irmão, eu preciso te avisar isso. Porque lá no juízo final, você vai lembrar disso. E eu preciso te avisar enquanto você está vivo. Não adianta frequentar esta igreja apenas por aparência. É um cristão genuíno? Você ama o Senhor Jesus verdadeiramente? Porque frequentar esse lugar aqui não vai te salvar, não. O que vai te salvar é ter uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você vai para o inferno com a carteirinha de membro da Lagoinha. E vai ser queimado primeiro do que a carteirinha. É uma realidade. É uma verdade. Placa não salva ninguém. Frequentar
Isso aqui não é nem um prédio, isso aqui não é nem um galpão, isso aqui é uma casa. Frequentar uma casa não muda ninguém. Está entendendo? Tem nome de que está vivo. Mas aquele que sonda mentes e corações diz, está morto. Sabe o Salmo 139? Senhor, tu me sondas e me conheces. Aí lá no final ele diz, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Essa tem que ser a nossa oração. Sonda, meu Deus. E quando Davi diz sonda-me, ele está dizendo assim, use a sua onisciência. Não somente para os meus inimigos. Não somente para o vizinho. Não somente para meu amigo. Não, sonda no meu coração. Passa a sua onisciência dentro de mim. E não é ver se há em mim algum caminho mau no nosso caso, não. No nosso caso é, quando o Senhor achar algum caminho mau, porque vai achar. Guia-me pelo caminho eterno, ou seja, me faça arrepender. Me faça arrepender. Agora olha o 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Aquela igreja estava recebendo coisas e ouvindo coisas, irmãos. Parece a nossa. Nós estamos pregando, anunciando, proclamando. Mas tem gente que ouve aqui, entra aqui e sai aqui. Não desce para o coração. Existem 4 tipos de pessoas nessa igreja aqui. Nessa igreja de Batista da Lagoinha, 4 tipos de pessoas. Posso falar as 4? Tá tudo bem? A primeira, à beira do caminho. Ouve, mas nem entra para o coração. Satanás pega a palavra e rouba, arrebata a palavra. Sabe qual é a outra forma, outro tipo de pessoa? Um solo rochoso. Até ouve, até se alegra. Só que as dificuldades da vida, os problemas da vida, sufocam aquela palavra. Vai embora. Terceiro tipo de pessoa nessa igreja aqui. Sabe qual que é? É aquele entre espinhos. É plantada a semente, até cresce. Mas a erva daninha do lado, o veneno deste mundo, sufoca. E o que é o veneno deste mundo? As riquezas, o prazer das riquezas, a ostentação, a vaidade e a soberba. Agora, tem um tipo de pessoa nessa igreja também, que é um solo fértil. Onde a semente é plantada e dá fruta a 30, 60 e assim por um. Queria que levantasse a mão aqui, quem é o à beira do caminho. Não, estou brincando, não precisa levantar não. Examine-se o homem a si mesmo. A si mesmo. O texto está dizendo que aquela igreja estava ouvindo coisas. Aquela igreja estava recebendo coisas, ouvindo e recebendo coisas. Irmão, quanto mais você ouve a palavra, mais juízo você acumula para si mesmo se você não se arrepender. É mais uma oportunidade. Domingo após domingo é uma oportunidade. Domingo após domingo é uma oportunidade. Domingo após domingo é uma oportunidade. E não tem mudança nenhuma. Você vai ter a cara de pau de chegar diante de Deus, no juízo final, ou quando você morrer, que pode ser hoje, e virar para Deus e falar assim, Senhor, mas eu não sabia disso, Senhor, mas eu não tinha entendido isso, Senhor, mas eu não tinha ouvido isso. Tinha ouvido sim, sabia sim, tinha entendido sim. Esse é o momento da mudança, do arrependimento, depois acabou. Porque o texto diz, olha, guarda-o. Guardar o quê? O que tens recebido e ouvido. E arrepende-te. E arrepende-te. O texto está te dando uma oportunidade. Pegar o que você está recebendo, guardar, depositar no coração e mudar, arrepender, convergir. Estava indo para esse caminho, agora vai para esse. Estava no caminho do desejo da carne, da soberba da vida, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Estava indo por esse caminho. Opa, eu estou errado. Eu estou errado. Não é assim que Jesus me quer, não. Não é assim que a palavra de Deus me quer, não. Dá meia volta, 180 graus, e volta para o caminho certo. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que você possa oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Arrependa, irmão, que eu arrependo daqui, você arrepende daí, e a gente para de viver de aparência. O texto continua dizendo, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É Jesus falando. Existe uma doutrina que divide os evangélicos. A doutrina do arrebatamento.
Se você perguntar para qualquer estudante da Escritura Sagrada, ele vai acreditar no arrebatamento. Mas existe um grupo, uma ala, que entende que o arrebatamento é antes da segunda e gloriosa vinda de Cristo. E existe outra ala que acredita que o arrebatamento é junto com a segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estudamos escatologia aqui. E aqueles que entendem que o arrebatamento é antes da segunda vinda de Cristo, entendem que a qualquer momento Jesus pode voltar, e um grupo fica, outro grupo sobe. E aí surgem músicas assim, o mercado está vazio, sua agitação parou, o trabalho do cefeiro lá no campo já cessou. Quem já ouviu essa? O rei está voltando, o rei. Tem outra também que diz assim, vai haver festa no céu. Quem já ouviu essa? E vai ter anjos voando, e a igreja de Jesus. Aí tem uma parte dessa música que diz assim, muitos crentes vão sumir, sem deixar explicação, carros vão desgovernar e perder a direção, não é isso? Porque eles acreditam que a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer, e a igreja verdadeira sobe e os falsos ficam, e começa aquele caos e desespero do mundo. Isso é defendido por apenas uma linha teológica, chamada pré-milenismo dispensacionalista. Todas as outras linhas da escatologia não acreditam nisso. E aqueles que acreditam em um arrebatamento secreto, entendem em textos como esse, olha, a vinda do Senhor Jesus será como um ladrão. Entendem textos como esse, como prova daquilo que eles acreditam. Mas eu preciso que vocês abram comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, para vocês compreenderem para quem a segunda vinda será como um ladrão. É um fato que a segunda vinda de Cristo será como um ladrão, virá como um ladrão, é um fato. Mas para quem? 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. O texto diz assim. Amém? Amém, irmãos? Amém mais ou menos, né? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Isso é texto, não é teologia, é texto. Então, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É um fato, é uma verdade. Só que continua lendo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Opa, espera aí. Então, primeiro, nós entendemos que é como um ladrão. Só que o filho da mulher que está grávida não vem inesperadamente. Primeiro tem sinais, dores de parto. Então, essa vinda como ladrão é uma vinda como ladrão, mas tem situações que mostram, assim como as dores de parto. Só que o que eu quero que vocês percebam mesmo é o versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. O dia é como ladrão, mas a igreja não está em trevas, para que o dia de Cristo venha como ladrão para ela. Por quê? Porque a igreja está esperando. O ladrão vem de surpresa para quem não está esperando. Se entrar um ladrão aqui agora, pegou todo mundo de surpresa. Não pegou? Porque a gente não está esperando. Mas, se essa igreja estiver esperando a segunda e gloriosa vinda de Cristo, ele não vem como ladrão. Você está aguardando. Existem sinais que mostram para nós que a segunda vinda de Cristo está próxima. 3 dos maiores sinais da Bíblia a pregação chegando a todas as nações, Mateus 24. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A aparição do iníquo, do homem da iniquidade, e a grande apostasia neste mundo. Então, quando nós percebemos estes grandes sinais, nós sabemos, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Só que agora, voltando para Apocalipse capítulo 3, o texto diz, se você não vigiar, eu virei como ladrão. É claro. Não adianta estar dentro da igreja, irmão, se não estiver esperando a segunda vinda de Cristo, para você vai ser como ladrão, porque você não está esperando, porque você não é um cristão genuíno, verdadeiro. O cristão genuíno e verdadeiro está aguardando ansiosamente a segunda e gloriosa vinda de Cristo. Agora, olha a continuação do texto. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Contra. Irmão, quem está falando isso aqui? É João? É o anjo da igreja de Sardes? É Jesus.
Esse Jesus que pintaram para você, ele é bom, mas que pintaram para você Hello Kitty, isso não existe. Não existe. Ele é um justo juiz. Ele é misericordioso, ele é gracioso, ele é bondoso, mas de Deus não se zomba. Amós capítulo 5 e Sofonias capítulo 1 mostra para nós que a segunda e gloriosa vinda de Cristo é um dia de terror para os ímpios, de graça, de louvor para os justos, para os cristãos, né? Para aqueles que passaram por Cristo. Mas um dia de terror para aqueles que não receberam Jesus como Salvador. Porque é o dia do juízo final, onde os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, a condenação eterna para pagar pelos seus pecados. E o justo? O justo vai ouvir do Senhor Jesus: vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino que está preparado para vocês desde toda a eternidade. Se você está aqui, sem compreender as épocas, os tempos, sem compreender nada, está aqui boiando, chegou aqui de paraquedas, e ficou com o paraquedas aqui e não se arrependeu ainda, quando Jesus vier, irmão, vai ser para você um dia terrível. Mas se você entrou por essas portas, arrependeu dos seus pecados, corrigiu a sua vida e ama ao Senhor Jesus Cristo de todo Nazaré, a Jesus Cristo de Nazaré, de todo o coração, você tem que ansiar pela segunda vinda de Cristo. Você tem que ansiar porque vai ser o melhor dia da sua vida. O melhor dia da sua vida não é o seu casamento. O melhor dia da sua vida não é o seu aniversário. O melhor dia da sua vida não é quando você conseguiu o emprego dos sonhos. O melhor dia da vida de um cristão é quando Cristo vier em glória. Morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Acabou esse mundo caótico na segunda vinda de Cristo. Mas se você não for um verdadeiro cristão, ele virá como ladrão. Agora, o versículo 4 vai mostrar para nós também que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Não é nem 8, nem 80. Nem todo mundo é crente dentro da igreja de Sardes e nem na Lagoinha Mangabeiras. Mas também nem todo mundo também é um demônio. Nem todo mundo é crente aqui, eu sei disso. Mas também nem todo mundo vai para o inferno. Olha o que o texto diz. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. No meio de uma igreja corrupta como a igreja de Sardes, ainda tinha gente que amava Jesus de verdade. É possível ou não é, irmãos? É possível. É possível você estar dentro de um sistema corrompido e amar a Jesus dentro daquele sistema? É possível. Falei isso aqui de manhã, eu vou falar de novo. Quando eu converti, eu achava que eu era o único crente. Eu achava que eu estava certo e todo mundo errado. Eu achava que eu ia reformar a igreja. Os tempos foram passando, eu fui entendendo. Não existe isso. Não existe isso. Você pode influenciar um grupo que Deus te der, mas você não muda um sistema. Isso não vai acontecer. Eu pergunto para você o seguinte: você acha que mais pessoas vão para o céu ou mais pessoas vão para o inferno? Antes de responder, leia o versículo de novo. Você acha que mais pessoas vão para o céu ou vão para o inferno? O inferno? Que pessimista é esse? Que pessimismo é esse? É pior que a verdade, irmãos. Olha o que o texto diz. Tenho, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram. Não é só por causa desse texto. A Bíblia mostra para nós que a porta é estreita. E poucos entram pela porta estreita. E largo é o caminho que conduz à perdição. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz que Deus não chamou muitos dos poderosos da terra, e sim poucos. Está entendendo? É uma tristeza, mas é uma realidade. Dei dados aqui de manhã e repito. Quantas pessoas tem no mundo hoje? Por volta de 8 bilhões de pessoas. Se você pegar os cristãos dos 8 bi, cai para 2 bi. De 8 bilhões de pessoas, cristão são apenas 2 bilhões. Dentre esses 2 bilhões tem católico, espírita e evangélico. Tira o rótulo, católico, espírita e evangélico, e procura quem nasceu de novo. Não quem é cristão nominal. Cristão não praticante. A última pesquisa que eu vi tinha evangélico não praticante. Está entendendo a realidade do que nós estamos vivendo? Irmãos, de 8 bilhões, vai diminuindo.
O Islã é a religião que mais cresce no mundo. E segundo alguns estudos, até 2050 será a maior religião do mundo. Nem o cristianismo será a maior religião do mundo mais. A porta é estreita, irmão. A porta é estreita. Mas mesmo neste mundo caótico, tem pessoas que amam a Jesus verdadeiramente. Tem pessoas que querem Jesus verdadeiramente. Lembra do dia de Elias? Ele achava que ele era o único. Lá no Monte Horebe. Isabel está perseguindo ele, ele foge. Depois de derramar fogo do céu, chuva do céu, ele foge, irmão. Humano, ser humano. Chega lá no Monte Horebe. Senhor, só eu fiquei. Quebraram os seus altares. Mataram os seus profetas. Só eu fiquei, Senhor. Deus diz para Elias assim: Elias, 7.000 não se dobraram a Baal. Ainda tem 7.000 em Israel, irmãos. Na época de Elias. Que amavam a Jesus verdadeiramente. Agora, o que é 7.000 diante de uma nação? Um número pequeno. É o que está acontecendo com a gente hoje também. Parece que é muita gente, mas não é pouca. É pouca gente. São poucos os verdadeiros. E na igreja de Sardes também, olha lá, ó, tenho contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, ou seja, que não se corromperam, que são cristãos genuínos. E qual que é a recompensa para eles? A partir do versículo 4. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. Branco no livro de Apocalipse é sempre algo voltado a Cristo. E o que esse texto está dizendo é, esses que não se corromperam, esses serão lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo diariamente. E na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eles serão glorificados. Tem recompensa, tem galardão para quem não se contamina com o mundo. Para quem não se contamina com o mundo. E a maior de todas as recompensas é a continuação do versículo 5. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está corrompido, está sujo, está um mundo caótico, muitas igrejas com muitos problemas, mas tem os verdadeiros no meio desse povo todo. E para os verdadeiros no meio deste povo todo, recompensa. Você já foi justificado, você está sendo santificado, você será glorificado. E o seu nome jamais será retirado da lista dos salvos. Dos salvos. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas você precisa saber de que lado que você está. De que lado que você está. Dos poucos de Sardes, ou daqueles que têm nome de que está vivo, mas está morto. Talvez eu nunca vou saber. Talvez eu possa ter uma ideia, mas eu nunca vou saber. É só você e Deus que sabe. Talvez você vai morrer nesta igreja, sem o pastor dessa igreja, quando você morrer, saber. Mas Deus conhece as tuas obras. Conheço as tuas obras. Essa mensagem é uma mensagem de esperança. Porque o texto diz que para os salvos, o nome não é arriscado. E para os mortos, para os falsos, eu falei que os falsos, o nome não é arriscado? Não, falei os verdadeiros, o nome não é arriscado. E para os falsos, tem o versículo 3. Volta no 3 lá, Vitor. Lembra-te, pois, do que tem ouvido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Precisa ser uma noite de arrependimento no seu coração. Precisa ser uma noite de arrependimento na sua vida. E domingo que vem vai chegar aqui um outro Mateus. Vai chegar aqui um outro Vitor. Vai chegar aqui uma outra Priscila. Vai chegar aqui gente comprometida 100% e verdadeiramente com o Evangelho. Amém, meus irmãos? Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos guardou.
Obrigado, Senhor, por este exemplo da igreja de Sardes. Mas, Pai, nós queremos de fato colocar isso na nossa vida, no nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Pai, aqueles que esqueceram desta verdade ao longo da caminhada. Perdoa, Senhor. Perdoa, meu Deus, porque às vezes nós vivemos de aparência, mas o Senhor não vê como um homem, Pai. Não adianta viver de aparência, não adianta. E nós estamos aqui nessa noite, Pai, para te pedir, nos ajuda. Nos ajuda a viver segundo a realidade daqueles que nasceram de novo. Tira de nós toda a vaidade, toda a soberba, toda a prepotência. Coloca em nosso coração, Pai, humildade. Desejo de amar ao Senhor acima de todas as coisas e o próximo como o Senhor nos amou. Faça o teu querer nas nossas vidas, Pai, conserta a nossa igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.